Olá, meus amigos. Juntos estamos novamente para estudarmos a palavra do nosso Deus. Aula de número 85, Palavra Poderosa. Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos juntos estudar a palavra do nosso Deus, entendendo que esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Tomamos uma passagem que está escrita em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ah, amados, quando você é amado de Deus, quando você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, quando você agrada a Deus, Deus tem prazer na sua vida. Pode ter certeza que Deus tem muita coisa boa guardado para te premiar muito mais daquilo que você possa imaginar. Muito mais daquilo que possa estar revelado. Porque diz a Bíblia que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Estamos falando no tema sobre Batalha Espiritual 1, abordando sobre a questão de estarmos em guerra. E aqui, a exemplo da aula anterior, estamos falando sobre os nossos inimigos potenciais. E já falamos sobre a condição de família, ser inimigo, sobre o mundo, sobre a nossa carne, sobre a morte. E agora estamos falando sobre Satanás, dando continuação à aula anterior, falando sobre Satanás, que é também o nosso inimigo revelado pela palavra de Deus. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 27, está escrito o seguinte: nem deis lugar ao diabo. Ou seja, cuidado os lugares onde você frequenta. Cuidado os seus atos, as suas atitudes, as suas ações, as suas práticas. Cuidado com o seu comportamento. Muito cuidado com seus envolvimentos. Nunca pense que você é forte demais para dizer, não, essa eu tiro de letra. Esta eu consigo facilmente. Não dê lugar ao diabo. Se há um perigo eminente, e realmente há, de você ficar num ambiente sozinho como uma mulher, com alguém do sexo oposto, uma mulher que não seja sua, então saia fora disso. Não se dê o luxo de ser tentado. Fuja da aparência do mal. Não dê lugar ao diabo. Não tente uma situação, porque você pode cair nela. Não se esqueça que Moisés, a Bíblia diz em Números capítulo 12, que era o homem mais manso da terra. No entanto, ele não entrou na terra prometida porque irou-se e bateu na rocha. Perdeu a mansidão. Caiu naquilo que ele era forte. Sansão era um homem forte. Ele cedeu aos caprichos de Dalila, dormiu profundamente no colo de Dalila e revelou o seu segredo e acabou se enfraquecendo. O que dizer de Abraão, que era o pai da fé, mas não acreditou, não perseverou na fé e, segundo um conselho da própria Sara, lhe entregou Agar e ali então ele gerou Ismael, não esperando a promessa. E temos até hoje aí o mundo árabe, fazendo oposição ferrenha contra o povo de Deus. Uma besteira que foi feito lá, um atalho que Abraão, o pai da fé, tomou. Quer dizer, caiu naquilo que ele era forte. O que dizer de Salomão? A Bíblia diz que foi o rei mais sábio. No entanto, se tornou tolo quando se envolveu com mulheres estrangeiras, teve mais de 1000 mulheres.
totalmente fora do propósito de Deus. Um homem de tal sabedoria acabou caindo naquilo que ele era forte. Então não pense que você é forte o suficiente para resistir às artimanhas e às astúcias do diabo. Não dê lugar ao diabo. Aquilo que você sabe que não é de Deus, saia fora. Eu vou beber aqui só um gole porque a Bíblia diz que eu não devo me embriagar. Saia fora do gole, porque você, se for vencido por um gole, você é tolo. Mas eu estou tomando vinho porque a Bíblia diz que... Sai fora dessas coisas. Busque o entendimento, o que significa isso. Não procure se estribar no seu próprio raciocínio. Não dê lugar ao diabo, porque senão você pode ter sérias consequências. Efésios capítulo 6, versículo 11 a 12. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a nossa luta é contra Satanás, contra o diabo. Ele é inimigo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Veja, o homem de Deus, ele pode muito bem ter o seu caminho barrado, ter impedimento na sua trajetória por Satanás. O próprio apóstolo Paulo está revelando que ele foi barrado. Ele quis ir, ele quis estar lá com a igreja de Tessalônica. Não apenas uma vez, mas duas, mas Satanás lhe colocou impedimento. Inimigo. Tiago capítulo 4, versículo 7 está escrito: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então, ofereça resistência, não aceite aquilo que é do diabo, resista ao diabo, resista à enfermidade, resista à preguiça, resista ao pecado, resista ao vício, não aceite, ofereça resistência e o inimigo vai fugir. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, veja que diz que ele é adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. E que esse alguém não seja você. Resiste-lhe firme na fé,